Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá, amigos runners! Bom, galera, esse vídeo vai dar início a uma série de collabs que eu vou fazer aí com uma das principais ultramaratonistas do Brasil e uma pessoa aí que tem um vasto conhecimento, né, em sua área de especialização e também aí como atleta, né, sendo uma das principais do Brasil. E antes de apresentar quem vai ser essa pessoa que vai estar participando mais ativamente aqui do canal, eu vou falar com vocês a respeito desse tema, né, que é um tema bastante incômodo para os corredores, é um tema que acaba tirando de prova, né, ou acaba minando quem gostaria de fazer aí um tempo melhor, né. Isso já me aconteceu diversas vezes, inclusive na descrição eu vou deixar um vídeo onde eu explico mais ou menos. Esse vídeo eu acho que foi em 2021, se eu não me engano, que eu gravei. Mas aí é interessante também fazer essa atualização e depois eu vou deixar a parte mais técnica, né, para essa pessoa da collab. Bom, então galera, esse primeiro assunto vai ser sobre cãibras, né? Então, cãibras é um dos principais incômodos, uma das principais preocupações aí que os corredores, ultramaratonistas têm. E já me aconteceu várias vezes, né? Já acabou com as minhas pretensões aí de tempo. E geralmente me acontece quando eu tento fazer alguma prova rápida, assim, nas minhas proporções, né? Então, para mim, a cãibra ela tem duas causas principais e essas duas causas elas já aconteceram comigo, né? Então a primeira delas, né, que é uma das principais, seria com relação à falta de sais minerais, né? Então, quando você não está ali suplementando direitinho, né, você não está com seu isotônico, com seu soro, com sua cápsula de sal, e você está fazendo um esforço muito grande, você não está repondo, o músculo começa a ter espasmos involuntários, e aí isso seria a cãibra, que quando ela puxa mesmo, aí não tem como o pé ficar, né, ficar ali no chão, né? Eu já tive situações de cãibra que me deu até no tendão de Aquiles, já tive situações que me deu cãibra na virilha, né? Então já tive muitas situações complexas e sempre quando eu tentava fazer prova com maior tempo, né? E a outra situação que eu vejo seria a questão do destreino, né? Então você não está preparado para aquele tipo de estímulo e aí você tenta fazer num ritmo mais forte, né? Então eu vejo nos casos aí que eu falei para vocês, né? Quando eu tentei fazer RP em maratona, muitas vezes eu quebrei, né? Por volta do quilômetro 30, né? Comecei a ter câimbras em tudo quanto é parte das pernas e aí acabou me frustrando, né? Então, essas vezes eu não tive um volume de treino muito legal e não fazia treinos específicos ali, treinos de ritmo, né? E aí tentava sustentar isso durante a prova, mesmo suplementando legal, não conseguia, né? Então eu tentava fazer algo que eu não estava preparado, né? O que fez eu melhorar, né, que eu consegui um 3:39 na Maratona de São Paulo, eu consegui um 3:46 na SP City, foi o volume, né? Eu estava treinando para Caminhos de Rosa, e aí eu estava com volume alto, eu consegui na SP City fazer 3:46, né? Então mantive toda a prova sem cãibra, né? Mesmo num ritmo forte. Na Maratona de São Paulo eu acabei usando um artifício que eu também indico, né? Que seria o cloreto de magnésio. Eu tomei uma semana antes, né? E me ajudou bastante o cloreto de magnésio, né? Ele acabou segurando, mesmo que eu não tinha um volume muito alto daquela vez, eu consegui manter aí 3:39, que até hoje foi o meu melhor ritmo, né? Mas esse tipo de situação pode acontecer com qualquer um. Então, por exemplo, se você não treina subida, né, e aí você vai para uma prova que só tem subida e você tenta performar, você tenta fazer as
subidas correndo, fatalmente vai acabar acontecendo de ter cãibra, né? Na Caminhos de Minas, na primeira edição, que antigamente era Caminhos da Prece, eu também tive essa situação. Eu corri em todas as subidas, estava muito calor, não estava me hidratando da maneira correta e estava fazendo as subidas fortes, né? Então até a Cruz de Pedra no KM42 eu fiz ali com quase 5 horas, e aí depois 25 quilômetros eu acabei levando a mesma quantidade de horas, né? Com muita cãibra. E quando a cãibra ela vem, quando começam as crises, é muito difícil de você conseguir contornar, né? Então a melhor situação é sempre prevenir, né? Então estar bem hidratado e estar bem treinado, né? Então assim, essa é a minha opinião aí sobre as cãibras, né? Agora eu quero a opinião mais técnica aí dela, né? Então, que eu considero uma das principais ultramaratonistas aí do Brasil, né? Ultramaratonista aí de seleção brasileira de 100 quilômetros. Então, a nutricionista esportiva Fran Santin, né? Então, Fran, eu quero que você dê a sua opinião falando da cãibra na parte técnica, né? O que seria a cãibra, né? Da parte nutricional, quais são as principais causas, né? Que eu sei que essa questão das causas é bastante ainda estudada, né? Eu falei duas principais causas, mas eu acredito que tenham mais, né? E ainda causa bastante polêmica esse assunto das câimbras. E eu também gostaria que você falasse sobre como atleta, como ultramaratonista, o que você faz para tentar prevenir as câimbras. Tá certo, galera? Então, Fran, agora é contigo. Ai, as temidas cãibras, né, Robert? Com certeza a situação que você colocou aí, né? Muitos corredores já enfrentaram. E a gente pensa, né, às vezes que as câimbras elas aparecem somente, né, nos atletas aí de longas distâncias, não necessariamente, né? Por vezes até em atletas que estão fazendo curtas distâncias. Claro que é mais comum e a gente observa, né, mais em atletas de endurance. Bom, mas vamos lá, né? As câimbras elas são, né, contrações musculares involuntárias, né, dolorosas, elas podem ocorrer em diversas partes do corpo, mas mais comum que se observa, né, é nas panturrilhas, também ali na região da coxa. Alguns pacientes já relataram entre, né, as coxas, na posterior, né, e de fato ela dói muito naquele momento, limita muito o movimento, dependendo da intensidade, o atleta tem que inclusive parar, porque se torna praticamente impossível, né, ele continuar a jornada com a cãibra. E também após a cãibra, no dia seguinte o atleta vai sentir muita dor no local, porque ela é uma contração muscular, é como quando a gente vai na academia e você faz lá um exercício de bíceps, por exemplo, né? No dia seguinte você vai estar dolorido porque você fez uma contração muscular. A diferença, né, é que a cãibra é uma contração muscular involuntária. Isso aqui eu estou querendo fazer, né? Mas a cãibra não é algo que eu desejo, mas ela acaba aparecendo. E quais seriam então as causas, né, para as temidas cãibras? Bom, eu sempre falo, se tem algo na nutrição, né, que a gente fala que é extremamente multifatorial, são as cãibras, né? É extremamente multifatorial. Mas vamos lá, né, alguns motivos, né? Tem até questões genéticas envolvidas, tem você fazer um esforço maior do que aquele que você estava acostumado, tanto que é difícil o atleta relatar cãibras em treinos, não é que não aconteça, mas a maior parte nesses meus anos aqui de experiência ouvindo os atletas, né, e o que a gente vê em literaturas, a maior parte das vezes que o atleta tem cãibra ocorre em provas, justamente porque acaba na prova colocando um esforço muito maior do que aquele que ele havia treinado. Então aqui nós estamos falando dos aspectos relacionados a treinamento. Outro fator ainda relacionado a treinamento, né? O atleta treina somente no plano e ele vai fazer uma prova que tem muitas subidas e ele não treinou isso. Então ele vai executar uma atividade o qual ele não treinou, o qual sua musculatura não está adaptada para aquilo. Então esse também é um dos motivos que pode, né,
causar aí as câimbras. A gente tem, né, alguns estudos já falando também da parte psicológica, que ela pode interferir, né, ou seja, o atleta acaba ficando, né, ansioso demais, nervoso demais, quando ele vai para uma prova, e esse pode ser um dos fatores que interfere, né? Isso a gente tem mais claramente na parte ali intestinal, né? Que alguns atletas acabam tendo diarreia, por exemplo, né? Por estar muito ansioso, mas a gente já vê também uma possibilidade de ocorrência disso com relação também às câimbras, né? Então esses são alguns dos fatores. E quando a gente olha para os fatores relacionados à nutrição, né, especificamente, aí a gente fala do desequilíbrio, né, desse balanço hidroeletrolítico, ou seja, né, o atleta acabou, um exemplo, fazendo uma hiponatremia induzida, ou seja, ele bebeu água demais e não repôs sódio, potássio e magnésio, principalmente sódio, ou seja, esta água pura demais expulsou esses eletrólitos e esse balanço hidroeletrolítico ficou então prejudicado, né? Esse é um dos principais fatores que a gente pode ver aí no que diz respeito à nutrição. Outro fator, né, é você sim fazer uma ingesta grande de sódio, mas não ingerir a quantidade de água necessária. Por quê? Para que esse sódio penetre na célula, ele vai precisar de água. Então, esse é um dos fatores também, né, olhando para a nutrição, que pode causar aí uma desidratação. E essa, né, desidratação aí, essa falta, né, dos eletrólitos levar aí a essas condições de câimbras, né, muito doloridas, né. Então, o que a gente sempre, né, orienta o atleta? E outro detalhe também, essa falta, né, de eletrólitos, essa falta de água, não necessariamente ela pode ter ocorrido somente durante a prova, né. O atleta pode, durante a semana, por exemplo, dessa prova, descuidar da sua hidratação, descuidar, né, principalmente da parte do sódio, e ele continua treinando mesmo na semana da prova e não se hidrata, e não coloca eletrólitos para dentro. Então esse é um dos fatores que pode, né, causar aí também, né, as câimbras, né, a reposição de carboidrato durante, né, a prova, o seu treino, é super importante também, né? E faz parte desse conglomerado quando a gente fala da nutrição do atleta estar em dia durante a prova, para que a gente possa minimizar as chances de cãibra. Vejam que eu falo minimizar, porque não existe, né, falar que a gente vai impedir, ou seja, tem uma série de medidas que o atleta vai ter que tomar para minimizar essas chances, né, de ocorrência aí de câimbras. Então, né, o que o atleta pode fazer aí para a gente minimizar essa possibilidade, né, de câimbras? No que diz respeito à parte de treinamento, é obviamente, né, ele treinar aquilo que ele vai enfrentar na sua prova. Então, se a prova vai ter subida, ele tem que treinar em subida, né? Treinamento de reforço muscular, porque também, às vezes, uma musculatura, né, que tá muito aí fraca, ela também vai penar, vai acabar sofrendo aí durante a prova e pode ter, né, a ocorrência aí de câimbras também, né? Um dos fatores, né, que também interfere bastante é as condições do tempo. Então, locais onde a gente está com uma umidade maior e um calor maior, mais cuidado ainda tem que ter com a hidratação e a reposição de eletrólitos, tendo em vista minimizar, né, essas chances aí de cãibra. Então, né, o que o atleta pode fazer? Sempre pensar que a sua prova, ela nunca começa no dia da prova, ela sempre começa muito tempo antes, né? Você está lá treinando para aquela prova, é a mesma coisa com relação à nutrição, né? Então, eu sempre oriento os meus atletas de maratona para frente aí, né? 3 dias antes da prova já fazer um consumo maior de água e de eletrólitos, né? Então, aumenta essa quantidade já 3 dias antes, para que o atleta não entre já com déficit, né, disso durante, né, a sua prova, né? Então, fazer essa hidratação antes é super importante. E durante, né,
muito, muito importante a gente fazer, né, essa constante reposição de eletrólitos, né? Então, por exemplo, vamos lá, um atleta que é o chamado suor salgado, que é aquele atleta que termina o treino, né? Ele bota uma roupa preta, ele termina o treino, ela tá toda esbranquiçada, ele é um atleta que perde bastante sódio. Isso é um problema? Não, se você fizer a reposição adequada. Suar não é um problema, é uma forma de termorregulação do nosso organismo, né? Mas se você não fizer a reposição adequada, isso pode vir a ser um problema, né? Então, junto ao seu nutricionista, é importante calcular essa tua taxa de sudorese, né? Essa é uma coisa que eu faço com os atletas, né? Quando ele me fala que ele sua demais, que ele termina a prova com a roupa toda esbranquiçada, para que eu possa calcular exatamente qual é a quantidade de sódio que ele vai precisar, né? Hoje a gente tem os produtos prontos aí de mercado com muita diferenciação. Tem produtos que você vai ter 200 e poucas miligramas de sódio, 300, 400 até 800, né? Como é que você vai saber o quanto que você precisa usar? Isso aí o seu nutricionista calcula para você e você faz essa reposição aí bem certinha, bem adequada, né? Então, já trabalhar nos dias anteriores da prova e durante a prova você fazer essa reposição. E se for um local onde está muito quente e úmido, mais cuidado ainda você vai ter que ter. Não negligencie, né, na sua hidratação e na sua reposição ali de eletrólitos. Eletrólitos, estou falando do sódio, potássio, né, e magnésio, né? O sódio é o mais importante aqui, mas potássio e magnésio é importante também. E os produtos hoje já tem, né? Todos esses 3 elementos aí. Então, fazer essa reposição correta. E durante a prova é ir dando bicadinhas. Não espera acontecer para daí você repor. Depois que aconteceu, aconteceu. Então, é assim, largou para sua prova, largou para o seu treino, tá com a sua garrafinha ali, né, com o produto dentro e vai dando bebiscadas o tempo todo, que aí tá entrando, né? Você tá perdendo sódio, mas tá entrando sódio. Você tá perdendo sódio, tá entrando sódio, né? E muito cuidado também, né, para não ficar ingerindo um monte de cápsula de sal, por exemplo, né? Tem atletas que preferem a cápsula de sal e não beber água, porque aí não vai penetrar esse sódio na célula e não vai ter valido de nada também. Beleza, meus queridos? Né? Tô à disposição aí, a gente vai colocando vários vídeos aí para vocês, né? Pode colocar seu comentário aí, se tiver qualquer dúvida pode me perguntar, né? Coloca aí que a gente responde para você. Obrigada!